Olá, conversadoras e conversadores de elevador, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a esse espaço que é seu para a gente discutir, conversar e compartilhar os segredos comerciais das empresas de elevador. E nesse 25º episódio, a gente vai falar sobre itens e componentes que o cliente quer recondicionar por conta própria e deixar no estoque ali sobressalente para você, empresa conservadora, fazer a aplicação no futuro. E aí, será que vale a pena? E para a gente poder estar aqui e falar desses assuntos que são espiga, e aí um alô para o meu amigo Bruno, que tem o EspigaCast, a gente também tem espiga na área comercial, e um agradecimento, né, que a gente sempre começa aqui no nosso canal, um agradecimento especial à Infolev, que é o meu parceiro aqui no canal e que me proporciona essa possibilidade de estar aqui semanalmente gravando episódios novos, assuntos fresquinhos para vocês. Então, obrigada, Infolev, a empresa que mais treina tecnicamente, né, os profissionais aí para as conservadoras de elevador e para as empresas de modernização, e agora investindo na área comercial. Profissionalizando o nosso mercado, todo mundo ganha. Bora lá falar dos cuidados que a gente precisa ter para esse pedido do cliente, né? Então, não é difícil, né? Principalmente quando a gente está falando de componentes eletrônicos, as placas aí, do cliente pedir para ficar com o item que deu defeito, que deu problema, para ele recondicionar e deixar esse componente no estoque pessoal do condomínio ali, né, para um uso futuro, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse pedido e a forma que a gente lida com esse pedido, tá? Então, o primeiro cuidado que a gente precisa ter é evitar que esse tipo de coisa aconteça, tá? Por quê? Né? Porque os componentes do elevador, todos eles estão intimamente ligados com a área de segurança, né? O elevador é um item que exige muita segurança, né? E a partir do momento em que você autoriza o teu cliente, né, que não é uma empresa de manutenção de elevador, a recondicionar um componente, você está colocando em risco, né, a utilização desse componente no futuro, porque você não vai ter a garantia, você não vai saber onde esse componente foi recondicionado, como ele foi, né, e isso pode comprometer a qualidade da sua manutenção lá no futuro e até a segurança, né, do teu técnico e das pessoas que usam o elevador por conta desse componente que foi recondicionado, tá? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que falar com o cliente, explicar esse tema. E o consultor técnico comercial, ele precisa estar preparado para argumentar. O segundo ponto que é muito importante é que não é só o recondicionamento que é importante nos componentes de elevador, mas como esses componentes estão condicionados, onde que eles vão ficar guardados, né? Muitas vezes o cliente vai querer deixar esses componentes ali na casa de máquina, porque ele acredita que na casa de máquina vai ser um lugar de fácil acesso para o técnico poder utilizar aquele componente, né? E nem todo componente ficaria bem conservado nesse ambiente, né? A gente conhece as casas de máquinas que nós temos aqui no Brasil, muitas são quentes no verão, no calor, e muito frias no inverno. E se dependendo do componente, se ele for um componente que a gente está falando principalmente dos eletrônicos, ele tem influência, sim, de armazenamento, né? Tem a questão da poeira, da poluição, né? Então, esse componente ali exposto a tudo isso, ele não vai ter a mesma vida útil de quando ele está acondicionado numa conservadora ou então na própria fabricante daquele equipamento. Fora que se não ficar ou ficar na casa de máquina, né? Apesar da casa de máquina ser um lugar que só os técnicos da conservadora podem acessar, né? Não deveria ter uma entrada e uma saída ali de pessoas estranhas ao elevador, né? Nós sabemos que muitas vezes é preciso passar pela casa de máquina para acessar algum outro lugar, ou então o próprio zelador ou o porteiro tem acesso ali à casa de máquina, né? Então, como que a gente garante que aquele componente vai estar ali realmente? E se esse componente sumir, né? Vai ser responsabilidade de quem? Sua, da conservadora, que hoje é responsável por aquele equipamento, ou do condomínio, né? Então, é muito complicado a gente
contar, né, que o condomínio será responsável por guardar esse componente para o futuro, tá? E aí o síndico pode falar para você que ele guardaria, então, num almoxarifado do próprio condomínio ou na casa do síndico, e que aí é pior ainda, porque é um lugar em que o técnico não vai visitar mensalmente e não vai nem poder conferir se aquele componente está ali ou se ele se perdeu. Então, assim, no fundo, permitir que o cliente faça o recondicionamento e o condicionamento, o armazenamento de um componente é roubada, né? É a gente atirar no próprio pé por conta das responsabilidades que uma empresa conservadora tem. Bom, Kátia, como que eu faço isso, né? Além de você deixar todos esses pontos mais claros para o síndico, dizendo que juntos, né, vocês estão se colocando numa situação muito complicada, porque o síndico também vai ter sua responsabilidade caso esse componente se perca, né? Ele também vai ter sua responsabilidade caso ele pague pelo recondicionamento daquele componente e depois ele não vai ser usado porque não estava em condições de ser usado, ele vai ter que responder sobre isso, desse custo aí desnecessário que ele teve, né, para o condomínio, né? Então, além de alertar o síndico sobre esses problemas, é essencial que você notifique esse cliente, caso ele não abra mão e queira ficar com o componente e faça o recondicionamento e coloque à sua disposição para aplicação no futuro. Colocando nessa notificação, nesse e-mail, nessa cartinha, todo o posicionamento da sua empresa. Nós, da área comercial, não podemos ter medo de notificar, né, de deixar mais claro para o cliente as nossas posições e os riscos, né, quando o síndico toma uma decisão como essa. Então, é importante mandar um e-mail, né, pedir a confirmação de recebimento e armazenar essa carta ou esse e-mail que você mandou na pastinha do cliente, seja ela uma pasta eletrônica ou física. Porque se no futuro você tiver problemas, você tem como mostrar que você alertou, que você deixou a informação ali clara para o síndico que foi uma opção dele, né? No nosso segmento, a gente procura não deixar componentes no condomínio, tá? Por que isso? Para que a gente não abasteça aí um mercado paralelo, né? E que a gente não consegue confiar no recondicionamento desses componentes, né? Então, as próprias empresas conservadoras têm nos seus contratos a obrigação de fazer, né, a sucatagem desses componentes, ou quando for recondicionar esses componentes, recondicionar em lugares confiáveis e que ela vai se responsabilizar pelaquela garantia. Então, se ela recondiciona um componente, se o componente tem uma vida útil muito inferior do que um componente novo ou recondicionado, ela vai assumir esse custo, né, cobrando essa garantia do seu fornecedor. Muito diferente de uma peça que você compra aí no mercado paralelo e que não tem essa garantia porque você não sabe quem fez o recondicionamento, né? Isso chama para um outro capítulo que é a peça original, né? E aí a gente vai gravar um outro episódio sobre isso. A gente já falou de peça original no passado, mas com outro viés, né? Nesse a gente vai falar sobre o que é de verdade uma peça original, né? Que não precisa necessariamente ser ali das multinacionais, né? Mas a gente tem muitos fornecedores aí que abastecem, inclusive, as multinacionais e que são peças originais, mas isso vai ficar um assunto para um próximo capítulo. Espero que você tenha gostado, depois me dá um alô se você gosta mais desses episódios mais curtinhos ou dos mais longos. E não se esqueça, inscreva-se no canal no YouTube, dá sua curtida, faz o seu comentário, porque isso ajuda muito aqui na elaboração dos roteiros e dos conteúdos, tá bom? E não esquece de me seguir também lá no Instagram. Tem os 3 perfis, mas segue lá no Conversa de Elevador para você ficar sabendo sempre que tem novidades por aqui. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.